nesse instante ao seu lado. Cultuemos juntos, nesta manhã, cultuemos ao Senhor. Quero aqui reforçar o aviso que já foi feito. Domingo que vem, nós estaremos comemorando 34 anos de existência como igreja nesse local. E pela bondade de Deus, nós continuamos, né? Vários desafios, várias dificuldades, muitas vitórias também, e estamos de pé, porque Deus tem sido bondoso. Se puder, esteja conosco, né? Rua de Peri, 350, Jardim Peri, São Paulo, capital, ok? E de manhã estará pregando o pastor Paulo Roberto, nosso amigo já de longa data. Então, bondosamente ele aceitou o nosso convite. E à noite teremos pregação e uma cantada realizada pelo coral também, às 18h30. Pela manhã, às 10h15 da manhã. Vamos colocar em pé nesse momento e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. E vou pedir que a irmã Claudécia nos eleve a Deus nesta oração. Ok? Vamos lá. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer imensamente pelo dia que o Senhor está nos concedendo, ó Deus, com vida, com saúde. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem estado conosco e nos trouxe até aqui, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Deus, que a Tua palavra, Senhor, fale claramente a nós e que nós possamos, ó Deus, entender aquilo que está sendo pregado, Senhor Deus, e muito mais que entender, que a gente comece a praticar aquilo que tem sido pregado. Que o Senhor esteja, Pai, de amor com aqueles que não vieram e que o Senhor conhece cada motivo, que o Senhor esteja visitando a cada um, renovando as forças, ó Deus, curando, Deus, aqueles que precisam de cura, que estão enfermos, que o Senhor esteja visitando, dando consolo, ó Deus, dando a cura, Senhor, e trazendo-os, ó Deus, para o meio de nós o mais rápido possível, Senhor, porque a gente sente saudade dos irmãos. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor cuide de nós neste dia, Senhor, nos traga logo mais à noite, ó Deus, para te adorar, ó Deus, novamente, juntos, ó Deus, como igreja, e que possamos ter um dia abençoado pelo Senhor. Te agradecemos as bênçãos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, em pé ainda, vamos cantar o hino de número 319 do Cantor Cristão. Hino conhecidíssimo, dá para a gente cantar bem animado, hein? 319, vamos lá. Ele tem o poder.
parte 5.2 do HCC. E quero destacar aqui o hino que cantamos, a terceira estrofe, que diz assim: Ele me protege como lhe convém, nunca irei, eu quero ouvir, nunca irei desanimar. Nunca irei desanimar. Quem está desanimado aqui? Trata de se levantar, arregaçar as mangas e vamos trabalhar para Jesus. Os perigos são muitos, as dificuldades são muitas, mas as vitórias que Jesus nos dá são muitas também e grandiosas, não é? Por isso a gente pode afirmar: nunca irei. Já estou desanimado. Vamos novamente aqui? Vai. Eu nunca irei desanimar. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. 4, 5, 2 do HCC. Vamos lá. Bem bonito. Hoje é o último domingo, ok? Mas quem não der hoje pode, até sexta-feira, fazer a sua transferência. Sexta-feira é o último dia do mês, hein? Próxima sexta. E hoje é o último domingo, ok? Então vamos lá.
assustou vocês, não assustou? Eu falei, irmão, o senhor pregou 1 hora. Ele falou, pastor, eu preguei 10 minutos. É que ele pensou que era 1 hora, tá? Né? Eu estava quase levantando do banco, calma, né? Passar a noite inteira. Mas nós conversamos, irmãos, tá? E ele disse que hoje vai ser só 45 minutos, tá? Não, vai ser menos, tá? Não, é que ele esqueceu, velho. Da última vez ele esqueceu de olhar a hora e quando ele viu já tinha passado, né? Eu sei que às vezes o martelo é comprido, né, para pregar, mas hoje vai dar tudo certo, temos horário direitinho. A gente entende que o Espírito Santo também, não é? Orienta, não é? Mas isso não deve nos tirar a razão, não é? Com certeza vai dar tudo certo. E estamos aí, irmão Anel, vamos ouvir a palavra aí. E chicote nós, vamos lá. Bom dia, irmãos. Bom dia. Espero que todos tenham tido uma boa semana. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Lamentações tem 5 capítulos. 4 deles é escrito no formato de acróstico. Todos tem uns parágrafos que começa com uma letra do alfabeto hebraico. Só os 5 que é escrito de maneira normal, corrida, sem os acrósticos. Mas nós vamos ler Jeremias capítulo 3, versículo 21 a 24. Jeremias, ou melhor, Lamentações, que também foi escrito por Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículos 21, 22, 23 e 24. Vamos ficar de pé para lermos? Podemos ler responsivo, tá bom, irmãos? É uma boa maneira da gente estudar a palavra. Diz assim, na versão revista e corrigida: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Amém. Pai querido, neste dia que estamos juntos, reunidos aqui, nessa casa de oração, e é uma alegria poder nos reunirmos aqui, sabendo que o Senhor está presente na vida do teu povo. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesse dia, dando a nós graça, unção, sabedoria, para falarmos da tua palavra. Ela não é nossa, Pai, e nada nós temos para transmitir ao teu povo se o Senhor não for conosco. Eu me coloco à tua disposição, como vaso fraco, imperfeito, para falar a tua palavra. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para a tua igreja, como sempre o Senhor tem. Que cada um nesta manhã possa ser comunicado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Queira tomar assento, irmãos. Trazer à memória o que me pode trazer esperança. Na nova versão, ou melhor, na NTLH, diz assim, eu vou trabalhar somente 2 versículos, eu li os 4, mas só vou ficar no 1 e no 2.
Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Versão atualizada. Na NTLH está, mas a esperança volta quando penso o seguinte: o amor de Deus não se acaba, sua bondade não tem fim. Introdução. Diante de tudo que nós vemos no mundo hoje, o panorama do mundo, as coisas que têm acontecido, que aconteceram, que estão acontecendo, você enxerga melhor para o futuro? É uma pergunta dialética. Você tem esperança de um futuro melhor? Você crê que as coisas podem mudar ou melhorar? O contexto desse texto, escrito por Jeremias, logo depois da invasão babilônica, ele passou anos falando com o povo, no livro dele de Jeremias, e o povo não deu ouvido ao que ele disse. Ao contrário, considerava ele como traidor da pátria e maltratava ele, colocaram ele no calabouço, não davam ouvido ao que ele estava falando. Aí, as coisas aconteceram como ele tinha previsto, como Deus tinha revelado a ele. E o contexto é que a Babilônia havia sitiado Samaria, Jerusalém, do ano 1808 a 506. Por que essa ordem? É porque no Antigo Testamento os anos vão decrescendo até chegar Jesus no ano 0 e começar de novo o primeiro ano. Então, por isso é que o número maior é antes e depois 586. Então, de 1808 a 886 a.C., conforme está em 2 Reis 25. O Egito, que era aliado de Judá, tinha sido derrotado. E o judeu havia rejeitado as repetidas advertências do profeta Isaías. É muito difícil quando nós ouvimos as advertências de Deus e não damos ouvido a ela, fechamos o nosso ouvido e tentamos agir por nós mesmos. O povo começou a morrer de fome, estava sitiado, eles não tinham o que fazer, mas ainda assim continuou buscando ajuda em deuses falsos. Por fim, quando o inimigo penetrou os muros da cidade, foi tomada, saqueada o templo, o palácio e outras construções, foi incendiada e inúmeros prisioneiros deportados para a Babilônia. Aqueles que serviam para alguma coisa, Nabucodonosor levou. Os que não prestavam, alguns matou e ficou para trás. Jeremias compôs os lamentos logo depois de testemunhar tais acontecimentos trágicos. O profeta Jeremias disse estas palavras, provavelmente assentado nas ruínas do que sobrou do templo, sentado na escadaria, segundo alguns historiadores, ele provavelmente estava sentado no que sobrou das escadarias do templo para compor estas palavras. O que sobrou das escadarias do antigo templo. O profeta começa a relembrar das promessas de Deus, o que Deus já tinha feito pelo seu povo, como Deus agiu para tirar Israel do cativeiro que durou 400 anos. Como ele abriu o Mar Vermelho, como Deus proveu maná, como Deus guardou o povo durante a viagem do Egito até chegar na terra prometida, como Deus proveu maná, como ele mandou uma coluna de fogo para
os aquecer, iluminar e protegê-los durante a noite, como Deus enviou comida, codorniz para eles se alimentar, como Deus mandou maná, como Deus botou uma nuvem por cima deles para protegê-los do sol e também para dar direção, porque quando a nuvem parava, eles paravam e montavam acampamento. Quando a nuvem andava, era a hora deles andar também. Eles estavam seguindo a direção de Deus. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Trazer à memória recomeçando o culto aqui. Trazer à memória, lembrar algo que aconteceu. Algum símbolo que remonta ao passado, trazendo lembranças, que marcaram alguma época. Lembrança de algo memorável que lembramos, experiências de uma situação já vivida, ação, efeito e recordar, lembrar, trazer à memória. O que significa esperança? Esperança é um substantivo feminino. Indica ato de esperar alguma coisa. Pode também ser um sinônimo de confiança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. No que você tem esperado? O que eu tenho esperado? Em quem nós temos esperado? A nossa esperança está depositada em quem? A nossa esperança está em governos, em autoridades, em políticos. No que está a nossa esperança? Muitas vezes nós nos frustramos com as nossas esperanças, porque esperamos nas coisas erradas, porque botamos a nossa confiança em quem não pode nos ajudar, em quem não tem o que fazer por nós. A nossa esperança precisa estar em Deus. Quando observamos a situação política, para os políticos, de um modo geral, para a justiça, muitas vezes não vemos esperança. Mas quando olhamos para o Senhor, a palavra de Deus, como ela é verdadeira, como Deus cumpre o que falou, nós podemos então sentir segurança e confiar que Deus cuida do seu povo, o Deus que criou os céus e a terra cuida do seu povo. Por isso, o escritor aos Hebreus disse em Hebreus capítulo 12, 2 e 3, devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, nele que deve estar os nossos olhos, porque é do alto que vem o nosso socorro. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Na lembrança do salmista estava lá no monte. Existe alguns lugares chamados cidade de refúgio. O templo está em cima do monte. Mas de onde é que me vem o socorro? O meu socorro não vem dos montes, mas vem daquele que fez os montes. O meu socorro vem daquele que fez todas as coisas. Por isso a nossa confiança, a nossa esperança a cada dia deve estar no Senhor que fez os céus e a terra. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para não enfraquecermos e nem desfalecendo em vosso ânimo. O salmista diz que o socorro dele vem do Senhor, no Salmo 121, no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor. Em quem você tem buscado socorro? Em quem você tem depositado a sua esperança? O nosso socorro, nós precisamos aprender a termos essa confiança na palavra de Deus e essa confiança em Deus. Vemos hoje, na escola dominical, João e Pedro, na frente do templo,
O paralítico pede a ele uma esmola. Esperava receber alguma coisa deles. Esperava receber alguma esmola. Mas recebeu do que estava neles. Recebeu do poder de Deus que estava neles. Ele diz: não temos prata, nós não temos ouro. Nós não temos uma esmola para te dar. Mas eles tinham uma coisa. Eles tinham a virtude de Deus. Eles tinham acabado de ser encharcados no poder do Espírito Santo. E agora eles tinham autoridade, eles tinham unção. A igreja tem essa autoridade porque o Espírito Santo está sobre ela. Você tem essa graça, você tem essa virtude. O Espírito Santo está sobre você. E eles falaram: em nome de Jesus, levanta. O paralítico se colocou de pé. Eles aquilo não era o poder deles. Nós não temos poder em nós, mas o poder, ele não é nosso. Mas o poder de Deus está na vida do seu povo, daqueles que confiam no Senhor. Por isso, no Senhor, nós podemos ter esperança. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Aí, Jeremias diz: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. O que ele fez? Ele puxou pela memória. Falou: olha, o povo foi cativo. A Babilônia tomou conta, levou centenas, milhares de pessoas. Derrubou o templo que Salomão havia construído, depois tinha sido destruído, foi reconstruído. Herodes ampliou ele, fez um templo maior ainda. E por fim ele foi destruído pelo general Tito em 70, e agora no local, quando você enxerga lá aquela redoma dourada lá, é naquele lugar que ficava o templo, mas é um templo agora dos muçulmanos. E os judeus têm esperança que aquele templo seja destruído novamente, que lá novamente seja construído o templo para eles adorarem a Deus. Mas nós sabemos que na nova aliança a habitação de Deus não é o templo, é você que é a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Mas precisamos ter comunhão uns com os outros, reunidos aqui nessa casa, nesse lugar aonde o Senhor preparou para nós reunirmos e adorar o Senhor. Porque aqui nós somos instruídos, aqui nós somos treinados, aqui nós somos aconselhados, aqui nós somos fortalecidos, nós somos animados nós animamos um ao outro na presença do Senhor. A esperança volta. O começo do retorno a Deus é a reconquista da esperança. O amor de Deus é imenso, não tem fim. O salmista diz no Salmo 130, no versículo 7 e 8: espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e nele há copiosas redenção. Continuo perguntando: em quem você tem esperado? Quem você tem depositado as suas fichas? Aonde é que está a sua confiança? Lembre-se, o seu socorro vem do alto, o seu socorro vem de Deus. Muitas vezes nós colocamos confiança nas nossas capacidades, mas as nossas forças são limitadas, nós não podemos muito não, mas o poder de Deus, Deus pode muito em nós. 8. Ele é quem redime Israel de toda a sua iniquidade. Ele salva, ele redimirá. Deus perdoa os pecados do seu povo. Ele salva, ele livra o povo das consequências, das consequências dos males que vêm sobre eles. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Eu vou fazer um recorte rápido aqui para caminhar para o encerramento. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: como vivia Israel no Egito, escravo e sem liberdade. Como Deus
fez, como Deus fez, o que Deus fez para tirar Israel do Egito? Poder de intervenção que só Ele tem. Como o faraó queria que Israel saísse do Egito, de mãos abanando, sem nada. Primeiro não queria que saísse, se saísse era para sair sem nada. Como Israel saiu do Egito? Com tudo que eles puderam levar, porque Deus agiu. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, que a figueira não produza figo, que a parreira não dê uva, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja ovelhas nos campos e nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei ao Deus da minha salvação. O profeta Abacuque faz uma declaração de um amor muito, de uma fé, de uma confiança muito grande em Deus. Conclusão. O choro pode durar uma noite. Quem sabe você Quem sabe ele tem durado para você todo um dia ou toda uma noite. Mas o dia das lágrimas pode ter chegado ao fim. Mas como o texto diz, quero trazer à memória o que me pode trazer a esperança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa, uma coisa muito desejada vai acontecer. Façamos das palavras de Jeremias, quando em meio a uma calamidade da sua nação disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A vitória da esperança não consiste em apenas vencer. A vitória da esperança é não se cansar, é não desanimar, é não desistir. O motor da nossa esperança é muitas vezes, o que a esperança, alguém diz que a esperança é a última que morre, mas a Bíblia diz que Deus, o Deus de toda a esperança, nunca morreu e nunca morrerá, porque o nosso Cristo é vivo. Ele morreu e ressuscitou, está vivo e presente e poderoso para nos abençoar. Para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que lemos não apenas é uma palavra, a esperança é um estilo de vida. Somente nosso Deus, em Jesus Cristo, nosso Deus, pode fortalecer a nossa esperança e, como diz, te fazer mais do que vencedor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Ele mesmo disse que é o versículo 21 e 22, não é? Vamos recitar juntos os 22? Vamos lá. Pode ser? Pode ser, pastor. Quero entrar no seu sermão. Pode chegar. Completamente. Vamos lá. As Misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mais uma vez para ficar animado aí. Vamos lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém. Vamos adorar o Senhor? Fiquemos de pé e adoremos o Senhor com 317. Amém.
Cristo é o teu amigo no temporal, nas horas de luta, quando o barco está enchendo das ondas violentas, das dificuldades. Cristo é o teu abrigo. Vamos orar ao Senhor? Quem puder ajoelhar, ajoelha. Quem não puder, fica de pé. Fale para Deus quais são as suas dificuldades, as suas lutas. Deus é poderoso para te dar livramento, para te dar vitória, para curar as enfermidades, porque Ele tem todo o poder. Pai querido, nesta manhã que estamos confiados no que diz a Tua palavra, nós queremos suplicar pela Tua igreja que está aqui reunida. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor traga sobre nós um avivamento, um despertamento. Nós precisamos, Senhor, desse impacto do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos ter vida do Espírito a cada dia. Nós estamos desejosos que isso aconteça, Pai, na nossa igreja, na igreja brasileira, no mundo, na nossa nação. E nós te suplicamos pelos teus filhos que aqui estão. O Senhor conhece cada um deles, sabe as lutas e as dificuldades que eles passam, como eles chegaram aqui hoje. Eu peço, Senhor, que venha fortalecê-lo, venha fazer lembrar dos livramentos que o Senhor já os deu, que a Tua palavra esteja viva na mente deles e no coração deles. E as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, Pai, alcança eles nesse dia, com salvação, com cura, com milagre, com transformação, Pai. Abençoe o Teu povo aqui neste dia, nesta manhã, que tenhamos um dia abençoado, e que logo mais, às 18h30, possamos estar juntos novamente, para prosseguirmos adorando, prestando culto ao Senhor. A oração que fazemos a Ti nessa manhã, Pai, não é confiado na nossa própria justiça, mas é crendo no Teu poder, nas Tuas muitas misericórdias, no poder que está no Senhor e na Tua palavra. Com perdão dos nossos pecados oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Palavra com o pastor. Podemos sentar, irmãos. Bom, não precisa dizer que 18h30 estamos aqui, não é? E continuamos apelando para que os irmãos venham orar nas quartas-feiras, 19h30, culto de oração, às quintas-feiras, às 9h da manhã. Irmãos, nós só poderemos alcançar um despertamento para as nossas vidas, um despertamento para a igreja, um avivamento, com oração. Como é difícil orar, meu irmão? Não é fácil, não. A gente tem que vencer a gente mesmo. Nós temos que vencer a nós mesmos. Eu estava contando assim, eu falei que ia orar 1h30, e com 20 minutos de oração, eu pensei que tinha passado 2 horas. Aí eu levantei e falei 2 horas, orei 20 minutos. É difícil. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. É Ele quem cura as nossas enfermidades, é Ele quem nos anima, é Ele quem resolve os nossos problemas. Que Deus nos abençoe nesse domingo, 18h30 aqui. Vamos orar, ó. Terminou mais cedo que eu, hein? Que bom. Bom domingo, pós-noite. Vamos lá.